Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, no fundo, define tudo, né? Como a gente aprende. Exato. E a nossa análise hoje parte de uma provocação que vem de vários textos de educadores, de filósofos, a ideia de que aprender de verdade tem mais a ver com inventar do que, sei lá, com copiar. E para começar, eu queria soltar uma frase do Jean Piaget que ficou na minha cabeça. Manda. Ele disse: "A beleza, como a verdade, só vale quando recriada pelo sujeito que a conquista." Nossa, essa frase é tipo o mapa do tesouro para nossa conversa de hoje. Porque o que a gente vai tentar fazer é justamente quebrar duas ideias que são quase um senso comum, sabe? Duas visões sobre como o conhecimento funciona. A visão inatista e a visão empirista. E vamos ver que as duas, por caminhos bem diferentes, chegam num beco sem saída. Boa. E só para a gente alinhar o vocabulário, para todo mundo ficar na mesma página, inatismo é aquela ideia de que a gente já nasce meio pronto, com um dom, sabe? Sim, o famoso talento. Isso. Fulano tem talento para música. Ciclano não leva jeito para matemática, como se viesse de fábrica. Perfeito. Já o empirismo é o oposto. A gente nasce uma folha em branco e o mundo vai escrevendo na gente, seja com estímulo ou na marra mesmo. E o fascinante, assim, o que é mais interessante é que mesmo parecendo o dia e a noite, essas duas ideias têm uma coisa em comum. Um ponto cego que o material que a gente analisou chama de miopia epistemológica. Miopia epistemológica. Gostei do termo. É bom, né? Nos dois casos, a pessoa que aprende, o sujeito, ele é totalmente passivo. Ah, é? No inatismo, ele não precisa fazer nada porque já nasceu com tudo. E no empirismo, ele também não faz nada, só espera o ambiente depositar o conhecimento nele. Entendi. A nossa conversa vai justamente explorar uma terceira via. Uma que coloca a ação de quem aprende no centro de tudo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque o mais doido é que, mesmo com tudo que a gente sabe hoje de neurociência, de genética, Sim. essas ideias de dom ou de folha em branco, elas continuam super fortes por aí. E o pior, Dentro das escolas. dentro das escolas, muitos professores, às vezes, sem nem perceber, acabam baseando o jeito de ensinar numa dessas duas visões, que, tipo, já caíram por terra. E a ciência hoje dá argumentos muito concretos para a gente abandonar essas ideias. A genética, por exemplo. Certo, os números que os textos trazem são, assim, absurdos. A chance de uma configuração genética específica acontecer na fecundação é de 1 em 70 trilhões. Peraí, 1 em... 70 trilhões. Bom, pensa nisso. O ponto é, cada ser humano é um projeto genético único, antes mesmo de qualquer influência do ambiente. Então a ideia de que a gente nasce como uma tábula rasa ou já pré-programado para uma coisa só, ela simplesmente não se sustenta. 1 em 70 trilhões. É impossível pensar em turmas homogêneas depois de ouvir um número desses. Cada aluno é literalmente um universo. Exatamente. E não é só a genética, sabe? A neurociência mostra que o cérebro de um bebê não amadurece sozinho, tipo, numa redoma, né? Isso, numa redoma, ele se desenvolve e cria conexões a partir da interação com o mundo. E a sociologia também já entendeu que a sociedade não é um rolo compressor que passa por cima de todo mundo igual. As pessoas agem, reagem e modificam a cultura e o ambiente em que vivem. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que a gente não é nem um boneco dos nossos genes, nem uma massinha de modelar nas mãos do ambiente. Perfeito. E a consequência social disso é pesada, né? Não dá mais para a gente pensar em educação como uma linha de montagem, em rebanhos ou turmas indiferenciadas. Uma sociedade que quer ir para frente precisa levar a sério as capacidades e os interesses de cada um. E aí é que entra a grande virada de chave, a alternativa que o Piaget constrói. Para ele, o conhecimento nasce da ação do sujeito. E para entender isso, ele faz uma distinção que muda o jogo. Que seria? Uma coisa é desenvolvimento, outra coisa é aprendizagem. Desenvolvimento é a gente construir nossas ferramentas mentais, o que ele chama de estruturas de assimilação. A aprendizagem de conteúdos específicos, tipo história ou matemática, depende totalmente dessas ferramentas. Sem as ferramentas certas, a aprendizagem não acontece, ou fica só na superfície. Nossa,
Isso muda tudo. Porque a gente sempre pensa no aprendizado como algo que a gente recebe. O professor dá aula, a gente pega o conhecimento. Pois é. Mas o que você está dizendo, com base nos textos, é que o cérebro não funciona como um HD onde a gente salva arquivos. Não mesmo. Ele funciona mais como uma impressora 3D que precisa construir o objeto a partir da matéria-prima que recebe. Perfeita analogia, é exatamente isso. E é por isso que surgem expressões como aprender a aprender ou a frase do próprio Piaget, aprender a inventar. E aqui a gente chega no pulo do gato, eu acho. Qual? A gente passa a vida inteira ouvindo que a prática leva à perfeição, mas essa ideia vira o jogo. A prática de copiar não leva à perfeição de entender. Leva só à perfeição de copiar. Exato. O verdadeiro aprendizado, o que você está chamando de inventar, é o que acontece quando a gente erra, tenta de novo e constrói um caminho próprio. Sim. É por isso que decorar a tabuada é uma coisa e entender o que é multiplicação é outra completamente diferente. Faz todo sentido. É a diferença entre saber a receita de cor e saber cozinhar. Uma coisa é seguir o passo a passo, a outra é entender a química dos ingredientes. Exato. E o Piaget desenha um esquema para isso. De um lado, o sujeito, que ele chama de S, do outro, o objeto a ser conhecido, o O. O conhecimento não está nem só no sujeito, nem só no objeto. Ele nasce da interação. E como funciona essa interação na prática? Pensa numa criança pequena que só conhece cachorros. A primeira vez que ela vê um cavalo, ela aponta e grita cachorro grande. Clássico. Isso é o que Piaget chama de assimilação. Ela está tentando usar as ferramentas, as caixinhas mentais que ela já tem, para entender algo novo. Ela tenta encaixar o cavalo na caixinha cachorro. Isso. Só que aí o mundo resiste. Os pais corrigem. Não, filha, isso é um cavalo. Ele relincha, não late. O cérebro dela percebe que a caixinha cachorro não serve. Ele precisa criar uma nova caixinha ao lado, a caixinha cavalo. Ah, entendi. Essa criação ou modificação de uma caixa mental é o que Piaget chama de acomodação. E o aprendizado é esse jogo constante de tentar usar as caixas que a gente já tem e, quando não dá certo, construir caixas novas. Por isso que ele diz que uma aprendizagem não parte jamais do zero. Exatamente. Ela sempre se apoia em algo que já estava lá. Peraí, mas isso soa um pouco radical e até perigoso. Como assim? Se o aprendizado vem da ação de quem aprende e o papel do professor não é dar o conhecimento, então qual é? O professor vira um espectador? Boa pergunta. Se ele só cria situações e não dar a resposta, a gente não corre o risco de o aluno construir um conhecimento todo errado e ninguém corrigir? Onde fica a responsabilidade de ensinar o que é certo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é o exato oposto do que parece. Não se trata de abandonar o aluno à própria sorte, num laissez-faire pedagógico, de jeito nenhum. Pelo contrário, a função do professor se torna infinitamente mais complexa e sofisticada. O próprio Piaget dizia que a função do professor é inventar situações experimentais para facilitar a invenção de seu aluno. Facilitar a invenção. Ele não é um entregador de respostas. Ele é um arquiteto de problemas. Um bom problema é o que força o aluno a construir novas caixinhas mentais. Um arquiteto de problemas, gostei disso. Me lembra uma citação de Martin Heidegger que estava nos textos, que dizia algo como: ensinar é mais difícil que aprender, porque ensinar significa deixar aprender. Eu sempre achei essa frase meio enigmática, mas agora faz mais sentido. E esse deixar aprender não é negligência. É um trabalho ativo e dificílimo. É ensinar o aluno a aprender o aprender. Para Heidegger, o verdadeiro mestre precisa aprender muito mais que seus alunos. Ele precisa aprender a dominar essa arte sutil de guiar sem dar o caminho, de provocar a descoberta sem entregar o ouro. É muito mais desafiador do que simplesmente cuspir um monte de fatos. Sem dúvida. E o Paulo Freire também batia nessa tecla, né? Que ensinar não é transferir conteúdo. É um trabalho conjunto do professor e do aluno para desvendar as coisas. Exatamente.
E tem uma anedota sobre o Freud nos textos que ilustra isso de um jeito genial. Conta aí. Ele mesmo conta que desenvolveu as ideias dele com a ajuda de 3 colegas que, nas palavras dele, não possuíam o conhecimento que lhe transmitiram. Eles só ouviram, debateram, fizeram perguntas e, nesse processo, ajudaram Freud a construir algo que nem eles mesmos sabiam que existia. Essa história do Freud é perfeita. Mostra que o conhecimento é construído na troca, no diálogo, e não transferido como um pacote de uma mente para outra. Pois é, e essa história me faz pensar, se o conhecimento é construído assim, na interação, por que a escola insiste tanto no modelo oposto? Aquele em que o professor sabe tudo lá na frente da sala e os alunos, em silêncio, não sabem nada e só recebem. Você tocou no ponto nevrálgico. É o que os textos chamam de a ditadura do conteúdo. A ditadura do conteúdo. A escola tradicional é obcecada pelo produto final. Ela ensina o resultado da pesquisa científica, mas não como se faz ciência. Ela ensina a resposta do problema de matemática, mas não como se raciocina matematicamente. Ela entrega o peixe, mas esconde a vara de pescar. Exatamente, perfeita a imagem. O conteúdo é o peixe. A data da independência do Brasil, a fórmula de Bhaskara, é útil ali na hora da prova, mas você pode esquecer ou o Google te dá em um segundo. Pois é. A estrutura é a vara de pescar, a habilidade de analisar fontes históricas, o raciocínio lógico-matemático. Com a vara, você pega qualquer peixe, a qualquer hora. E a escola hoje está muito focada em distribuir peixes. E eles estragam rápido. Exatamente. Lembrei agora das minhas aulas de química. Eu decorei a tabela periódica inteira, sabia a valência de um monte de elementos e hoje não faço a menor ideia do que fazer com essa informação. O conteúdo entrou e saiu. Aconteceu com todo mundo. A capacidade de pensar cientificamente, que seria a estrutura, essa eu tive que buscar em outro lugar. E o exemplo mais poderoso disso, que está nos textos e me deixou de queixo caído, é o da linguagem. Ah, esse é ótimo. Pensa numa criança de 4 ou 5 anos. Em uns 3 anos, começando do zero absoluto, sem aula formal, sem livro didático, ela domina a estrutura absurdamente complexa da língua materna dela. É impressionante. Ela aprende a criar frases que nunca ouviu antes. Agora pergunta, quanto tempo um adulto, com toda a ajuda de aplicativos, professores e livros, leva para aprender russo ou mandarim com essa mesma profundidade? É uma comparação que humilha o ensino tradicional. Mostra que a aprendizagem mais poderosa que a gente experimenta na vida acontece de forma espontânea, por necessidade, pela ação no mundo. Exato. A criança aprende a falar porque ela precisa se comunicar, pedir coisas, entender o que acontece ao redor. Ela não está aprendendo conteúdo, ela está construindo uma estrutura. E isso valida outra frase do Piaget que estava lá. Uma manifestação espontânea da criança vale mais que todos os interrogatórios. Sim. O foco deveria ser primeiro nesse conhecimento-estrutura e os conteúdos deveriam ser a isca para construir essa estrutura, não o objetivo final. Coloca a afetividade como motor disso tudo, o gatilho da ação. A afetividade. Sim, ninguém se interessa por um conteúdo se ele não fizer algum sentido, se não se conectar com alguma estrutura que a pessoa já tem. A afetividade é a faísca, a curiosidade, o desejo de entender, a necessidade de resolver um problema. Sem essa faísca, o motor do aprendizado não liga, mas essa faísca só acontece se o objeto do conhecimento se conecta de alguma forma com as caixinhas mentais que o sujeito já tem. Se não há conexão... O conteúdo parece arbitrário, inútil e, obviamente, desinteressante. Ok. Então, se a gente fosse redesenhar a prática de um professor na sala de aula, com base em tudo isso, como seria? Por onde a gente começa a tornar isso real? O primeiro é sondar a capacidade cognitiva do aluno. Antes de sair despejando matéria, o professor precisa ser um bom detetive. Detetive. Sim. Entender onde cada aluno está, que ferramentas mentais ele já construiu, como ele pensa. Isso não se faz com uma prova de múltipla escolha. Se faz observando, propondo desafios, vendo como eles tentam resolver os problemas. É um diagnóstico constante. Certo. Primeiro, entender o terreno faz sentido. Qual o segundo? O segundo é instaurar a fala e o diálogo.
O conhecimento se constrói na troca, na argumentação, no debate. A sala de aula precisa deixar de ser um monólogo do professor e virar um espaço de polifonia. É a pedagogia da pergunta de Freire, é a pesquisa em grupo de Piaget. A palavra precisa circular. Sem isso, não existe construção conjunta, só recepção passiva. Exato. E o terceiro ponto que eu imagino que seja o mais espinhoso de todos, a avaliação. Com certeza. O terceiro postulado é transformar radicalmente a avaliação. A avaliação não pode ser um instrumento de punição ou ranking de quem é melhor ou pior. Ela precisa ser parte do processo de aprendizagem. O momento de checar a rota, corrigir o curso. Isso, o que Piaget chamaria de equilibração. E o mais importante, o erro cognitivo não pode ser tratado como uma falha moral, como preguiça ou burrice. Isso é fundamental. O erro é o melhor amigo do aprendizado. Ele é um raio-x do pensamento do aluno. É o que mostra para o professor exatamente onde ele precisa ajudar. Essa ideia de que o erro não é uma falha moral é revolucionária, porque o medo de errar paralisa muito a aprendizagem. Mas na prática, o sistema exige uma nota. Como um professor pode avaliar o processo e ainda assim preencher um boletim com um número de 0 a 10? É o grande desafio. Não existe uma resposta fácil para isso. Mas a mudança começa na concepção. O professor pode, por exemplo, diversificar os instrumentos. A nota final pode ser uma composição de várias coisas. Participação nos debates, a evolução num projeto, a capacidade de colaborar em grupo e não só o resultado de uma prova final. A nota passa a refletir a jornada. Isso, a jornada, não apenas a foto do ponto de chegada. E principalmente o feedback sobre o erro se torna mais importante que a nota em si. Você errou aqui porque pensou desse jeito. Que tal tentar por esse outro caminho? É muito mais educativo do que um 6,5 em vermelho. Entendi. É uma mudança de cultura, não só de método. E para fechar essa parte, tem uma observação nos textos que eu achei fantástica. Qual? Crianças e adolescentes não deixam de fazer as coisas por serem difíceis, mas por não terem sentido para elas. Nossa, é verdade. Isso vale para o professor também. Um professor que é forçado a fazer coisas que não têm sentido para si mesmo dificilmente vai conseguir criar um ambiente de aprendizado com sentido para os outros. Perfeito, toca num ponto central. Uau! Que jornada! A gente começou quebrando aquela falsa briga entre o inatismo e o empirismo, que no fundo só produzem passividade. Isso. Daí a gente mergulhou nessa ideia transformadora do aprendizado como ação, como construção. Sim. E isso nos levou a repensar completamente o papel do professor, da escola, da avaliação, de tudo. Exato. A costura de toda essa discussão é que o aprendizado que fica, que nos transforma de verdade, é um ato de invenção, não de cópia. Quem sabe inventar também sabe copiar quando precisa. Exatamente. Mas quem só sabe copiar nunca vai saber inventar. O objetivo final da educação não deveria ser o acúmulo de informações, mas desenvolver essa capacidade de aprender a aprender. A tal da vara de pescar. É essa estrutura, essa vara de pescar, que vai nos servir a vida inteira, muito depois que os peixes do conteúdo específico já tiverem estragado ou se tornado irrelevantes. Perfeito. E para a gente terminar, eu quero deixar no ar uma citação final de Rubem Alves, que os textos trazem e que me parece a provocação ideal. Vamos lá. Ele diz: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. É lindo. É lindo. Mas, depois de tudo que a gente conversou, essa beleza vem com uma pergunta afiada. Se o objetivo é ensinar a inventar e a aprender, que tipo de imortalidade as práticas educacionais mais comuns hoje estão de fato construindo?